Graça e paz, pessoal, bom dia. Bom dia que o Galo já cantou, que bom ter você por aqui. Todas as manhãs tem esse devocional, essa reflexão aqui na Palavra de Deus, no máximo 10 minutinhos. Isso vai abençoar e edificar o meu e o seu dia. Amém? Hoje estamos finalizando o capítulo 1 do Evangelho de João e é no versículo 43, que diz: No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galiléia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: Siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: Achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: Venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: Aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: De onde me conheces? Jesus respondeu: Eu ouvi quando ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: Você crê, porque eu disse que o vi debaixo da figueira. Você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou: Digo a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém. Então, Jesus aqui chama Filipe, e Filipe fala a Natanael de que encontrou o Messias, aquele que as Escrituras dizem desde desde Moisés, mas na verdade a palavra é desde Gênesis, desde a criação, desde Gênesis 1, já é citado Jesus ali. E mais uma vez, a origem de Jesus ela é questionada. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ou seja, ali é profético, cumprindo uma profecia, né? Quando ele nasce em Nazaré e depois vai para o Egito com poucos tempos, que ali no comecinho de Mateus, se não me engano. E tudo isso foi necessário para cumprir-se palavras, profecias sobre a vida dele. Mas aqui, com Natanael, ele revela algo sobre Natanael, né? Ele está dizendo, está aqui um verdadeiro israelita, um homem íntegro, né? Diferente de tantos outros israelitas, fazendo até uma menção aqui a Jacó, né? Que depois se torna Israel, que o nome Jacó era enganador, usurpador, e aqui temos Natanael, um homem íntegro. Então Jesus reconhece ele, tem uma palavra de sabedoria diretamente do Pai a respeito de Natanael. E aí Natanael o questiona: de onde você me conhece, como você fala que sou íntegro, embora eu acredite que seja. Estou trabalhando para isso, mas de onde você me conhece? E aí Jesus tem outra palavra de sabedoria, de conhecimento diretamente do Pai a respeito dele. Eu te vi na figueira antes de Filipe o chamar, né? Ou seja, eu vi onde você estava e o que você estava fazendo. E por isso eu posso dizer que você é um homem íntegro, um verdadeiro israelita. E aí ele reconhece, e Jesus fala: você creu porque você ouviu uma palavra de conhecimento que eu tive aqui. É algo sobrenatural. E digo muito mais. Você, ainda citando Jacó aqui, citando Israel, você verá os anjos subindo e descendo sobre mim, né? Sobre o Filho de Deus. Eis que soa o novo Betel, né? A casa de Deus, o lugar de Deus. Então, a pergunta que fica é: o que precisamos escutar ou ver de Jesus para crer que ele de fato é o Filho de Deus, ele é o próprio Deus e ele é o nosso Senhor? Ele precisa revelar algo sobre nós, ou nós temos fé suficiente para encontrá-lo na palavra, para encontrá-lo no secreto
aceitá-lo antes mesmo dele nos dar uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria. Eu lembro que certa vez o Senhor reconheceu bem parecido com o que foi com Natanael. Algo sobre meu passado lá, bem lá atrás. Um dia que eu não era uma figueira, mas eu estava num lugar só eu. E eu tive meu primeiro encontro com o Senhor lá e eu nem lembrava. E eu nem lembrava, nem fazia ideia de quem era Jesus naquela época. E naquela época eu tive esse encontro com ele depois de muito tempo já caminhando com o Senhor. Ele me trouxe essa lembrança, ele trouxe essa palavra de sabedoria, de conhecimento sobre mim. E isso foi muito satisfatório, foi um ponto muito importante com o Senhor, mas a pergunta é: o que ele precisa fazer para crermos que ele é o Filho de Deus, que ele é o Senhor, que ele é o Messias, aquele que veio, morreu na cruz por mim e por você, para que nós pudéssemos alcançar o perdão dos nossos pecados e buscar ter acesso à vida eterna através dele e sermos reconhecidos como filho de Deus através do reconhecimento da divindade dele, da messianidade de Jesus, como diz em João 1,12, todo aquele que o reconhecer, temos o direito de sermos chamados filhos de Deus, que nós vimos, acho que semana passada. Então, o que precisa para, de fato, crermos e buscarmos o Senhor como Ele é mestre, como Ele é o Senhor, como Ele é o Messias, como Ele é Deus, como Ele é o Filho de Deus, como Ele é digno, Ele é o único digno da verdadeira adoração, de toda exaltação, de tudo o que precisamos ouvir para crer. Na verdade, nós já devemos ter fé suficiente para ir e ele falar: você verá coisas maiores do que essa. Nós não devemos, pelo menos, precisar de uma revelação direta do Senhor, de uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria, algo sobrenatural, para reconhecê-lo como Senhor e Salvador. Nós precisamos de fé e ter acesso a isso. E a partir do momento que nós de fato reconhecemos Ele como nosso Senhor, nós devemos agir como tal, lendo a sua palavra e buscando um relacionamento com Ele. Porque se Ele é nosso Senhor e nosso Salvador, é isso que nós devemos fazer, buscar conhecê-lo mais. Que Deus te abençoe, uma excelente semana. Essa semana é Natal. Amanhã estarei aqui para a honra e glória do nome de Jesus novamente. E depois. Que Deus te abençoe, te fortaleça, um forte abraço, um grande beijo no seu coração, uma excelente semana e o busque.